Férias são muitas vezes sinal de abandono de animais e o número dos que são recolhidos pelos centros de recolha oficiais são expressivos. Em 2023 foram mais de 46 mil animais recolhidos em vilas, cidades, nas bermas das estradas e até em campos. Cerca de 39% dos lares portugueses têm pelo menos um cão, 32% têm pelo menos um gato. Todos os animais são obrigados a ter chip, há penalizações, o abandono de animais de companhia está inscrito como crime no Código Penal, há consequências, está previsto, e é precisamente para falar sobre estes temas que temos connosco a doutora Sandra Passinhas, ela que é doutorada em Direito pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, também doutorada em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Universidade de Coimbra, com obra publicada precisamente sobre este tema do direito dos animais. Este é um podcast em parceria com a Ordem dos Advogados, tenho por isso comigo o bastonário Dr. João Massano. Muito obrigada aos dois. Começo por lhe perguntar, ter um animal é ter automaticamente também uma responsabilidade ou não? É sim, muito bom dia. Permitam-me que cumprimente o Dr. João Massano e na sua pessoa dê os parabéns à Ordem dos Advogados pelo seu aniversário, por este aniversário tão especial dos 100 anos, e também à doutora Liliana e na sua pessoa à Rádio Renascença, com todo o respeito e consideração naturalmente. A resposta à pergunta que me faz é simples. Sim, ter um animal é uma grande responsabilidade. É naturalmente um ato de afeto, a maior parte das vezes. É naturalmente um ato muito compensador por aquilo que traz um animal de companhia. Agora estamos a falar dos animais de companhia, mas é sobretudo uma responsabilidade. Aliás, em 2017 foi aprovado o novo Estatuto Jurídico dos Animais e ultrapassou-se aquela divisão muito dualista do direito entre pessoas e coisas e criou-se um nível intermédio dos animais, considerando que são seres sencientes e, portanto, são suscetíveis de sofrimento. E a grande consequência, ou talvez a maior em termos de sistematização da consideração dos animais como seres sencientes, é que se alterou o que é o direito de propriedade, porque, como o nome indica, é um direito com muitas faculdades, que aqui, relativamente aos animais, continua a existir um direito de propriedade, e isto é muito importante, porque às vezes há um certo receio até na linguagem comum de chamar o dono do animal, agora usa-se a expressão tutor, que é muito mais dúbia. De facto, o dono do animal é proprietário do animal, só que é uma propriedade especial que o obriga a tomar os cuidados básicos com o animal. Mas o que é que distingue, por exemplo, só para ser mais fácil de perceber, o que é que distingue eu ser dono de um cão ou ser o dono desta caneta, por exemplo, para as pessoas perceberem? Desde logo, o Dr. João Massano vai decidir o que fazer com a caneta. E com o animal tem que respeitar o direito à saúde do animal, o direito à vida do animal, tem que o alimentar, tem que lhe dar vacinas, tem que tomar os cuidados. Isso é uma obrigação que é uma obrigação, sim, resulta do Código Civil. E é muito importante, porque nós vamos, provavelmente na nossa conversa, vamos circulando entre vários animais, está no Código Civil expresso esse dever, é relativamente a todos os animais, e não só os animais de companhia. Portanto, nós às vezes ouvimos ou vemos notícias de foram buscar um cavalo que estava a passar fome, que estava ao calor, de facto porque os donos, os proprietários, não cumpriram com os deveres que decorrem desse direito de propriedade e, portanto, é uma propriedade que obriga especialmente em consideração do animal. E no caso desse próprio animal, e agora vendo o outro lado, sofrer algum tipo de ataque, algum tipo de intrusão, ou por pessoa ou por outros animais, também isso está regulado? Sim, na verdade, até 2017, considerava-se, enquanto o animal era considerado uma mera coisa para o direito, no fundo, se alguém atacasse um animal de companhia, era... o que a lei previa era, no fundo, uma compensação pelo dano quase patrimonial que eu sofria com a perda do animal ou com a mutilação do animal, por exemplo. Em 2017, o legislador veio dizer que, de facto, para além de ele ter direito a uma compensação
eventualmente patrimonial, tenho sobretudo direito a uma compensação não patrimonial, pela angústia, pelo sofrimento, pelo desgosto que eu tenho se o meu animal sofrer algum dano. Portanto, dano patrimonial, só para tornar as coisas mais claras, estamos a falar, imagina, o animal tem um valor de mercado. Sim. E o dano patrimonial recebo o valor do mercado do animal. É isto, não é? Sim, que se for um cão de raça, com determinado pedigree, pode ser um valor substancial. Mas depois há outra parte, que é mais importante. Basicamente se eu tiver um rafeiro, até 2017 praticamente não recebia nada, agora já posso ser compensado, se ele era o meu animal de estimação há 10, 15 anos, já tem um valor diferente, etc. Claro. É isto. Sim, e nem é só pelo tempo. Não estou a falar. Sim, o tempo sim, foi claro. Um exemplo, o tempo é um foi exemplo. Pela ligação que se estabelece, mas há outros fatores como... Sim, porque às vezes as dinâmicas são complexas. Um caso que foi julgado nos nossos tribunais e eu penso verdadeiramente depois que deu origem até à alteração legislativa, foi um cão pequeno que foi atacado por um pastor alemão. Portanto, temos a responsabilidade, e o cão acabou por falecer, o pequenino. Portanto, temos a responsabilidade do dono do pastor alemão, que não cumpriu com o seu dever de vigilância, porque está obrigado a um dever de vigilância, que atacou o cão pequeno, portanto, e é responsável perante, naquele caso, era o cão da senhora que a acompanhava e naturalmente que ela sofreu a própria situação em si, não é? O medo, o sofrimento, a angústia que ela teve também por estar a ver o seu animal de companhia que não era compensado nessa altura. Até 2017 havia dúvidas se seria ou não. E os tribunais lá iam dizendo que sim, às vezes a medo. A doutrina dividia-se, havia quem dissesse que não, porque a nossa lei não permitia, até porque nós temos um sistema em que a indenização por danos não patrimoniais é restritiva na nossa ordem jurídica. O legislador esclareceu, e portanto esclareceu. E há pouco falou de pastor alemão, mas e se forem raças consideradas perigosas, é uma agravante? E, em primeiro lugar, o pastor alemão, por exemplo, também é uma raça perigosa? Não. Nós temos que pensar, há um regime específico. Nós temos um regime próprio para animais de companhia e temos um regime para animais perigosos ou potencialmente perigosos. E é muito importante... E como é que nós sabemos o que é uma coisa e o que é outra? É muito importante distinguirmos, porque os animais perigosos são aqueles que pertencem a determinadas raças. E, portanto, elas estão determinadas na lei e, portanto, são Rottweiler, são só essas que podem ser, não é? São perigosas. Sim, não. São essas que são qualificadas como perigosas. Os pitbull, não é? Que são aquelas que nos vêm logo assim. Sim, que vêm logo à cabeça. Depois temos os animais potencialmente perigosos. O que é que são os animais potencialmente perigosos? Qualquer animal de companhia que tenha, por exemplo, atacado uma pessoa. Por isso é que é tão grave, não é? Se o animal, às vezes, ataca os donos, não é? E, portanto, a partir desse momento, o animal já é um animal potencialmente perigoso, porque o ponto de partida é se atacou uma vez, pode atacar mais. Não é? E, portanto, se em algum momento se perdeu o controle sobre a reação do animal, então isso pode voltar a acontecer. Estes animais... o que é que eles exigem? Exigem várias coisas, designadamente uma autorização, uma comunicação à junta de freguesia que controla que existe aquele animal, exigem formação para os donos, exigem medidas especiais de circulação do próprio animal. O tal Alzheimer que o Alzheimer, sim. Funcional, a trela curta, por exemplo, que é algo que se fala pouco, da trela curta, mas ela é uma medida, por exemplo, em condomínios, que deve ser trela curta fazer parte. Centímetros? É 1 metro. 1 metro. Portanto, para o animal estar próximo do dono, está em todos os regulamentos de condomínio que os animais iam circular com a trela curta. Portanto, mas voltando aos animais perigosos ou potencialmente perigosos, no fundo o que existe é uma maior obrigatoriedade, lá está, uma propriedade mais responsável. É obrigatório o seguro de responsabilidade civil, que é recomendável para todos os animais de companhia, mas para os animais perigosos ou potencialmente perigosos é obrigatório. E o que é que acontece se a pessoa não tiver o seguro, por exemplo? À partida, estes animais são controlados, ou deveriam ser controlados, não é? Claro que nós, como em tudo no direito, e o Sr. Bastonário saberá isso com certeza melhor do que eu, temos as pessoas que cumprem e as que não cumprem, não é? E às vezes é difícil apanhar ou detectar as pessoas que não cumprem.
Agora, se o animal está referenciado na junta de freguesia, se cumpriu com as regras do sistema de informação dos animais de companhia, ele para a junta de freguesia aceitar a declaração do animal, o próprio dono já tem que ter a formação feita. Portanto, se nós seguirmos pelo caminho da legalidade, o sistema está preparado para que tudo corra bem e que não haja falhas. Agora, o que é difícil é conseguir encontrar detectar um animal clandestino, não é? Quando como acontecem nós sabemos. alguns casos graves, se isso for detectado, portanto, na justiça, perante aquilo que está na lei, é fácil avançar para uma indenização calculada também Pois, por claro. esse ilícito, Sim, não sim, ter sim, esse... Sim. Portanto, aí há um dolo eventual, pelo menos, não é? Se tivermos a analisar o comportamento de um determinado dono. Se olharmos para o período de verão, que é um período, como também dizíamos no início, em que se abandonam muitos animais, quando se pensa em ir de férias, o que é que então o dono, que tem a responsabilidade dessa propriedade, que é um animal, tem de pensar também sobre ele? Principalmente quando não o leva, não é? Exatamente, porque podemos ter vários caminhos, não é? E hoje em dia já é muito fácil para o dono do animal levar o animal com ele de É isso férias, que eu queria não perguntar, era distinguir claramente se eu levar e se eu não levar e deixar em algum sítio. Quais são as minhas obrigações? Portanto, as obrigações mantêm-se de cuidar do animal e de guarda do animal e de vigilância, porque temos sempre este aspecto que é importante, vigilância sobre o animal, não é? Portanto, temos sempre, os deveres mantêm-se sempre. Hoje em dia, naturalmente, sabemos que é muito fácil encontrar um dog sitter ou um hotel para animais, hotéis que efetivamente também aceitam animais. Portanto, um proprietário, e eu vou usar a expressão proprietário, está bem mais do que tutor, responsável, acautelará precisamente esse cuidado a ter com o animal também durante o período de férias. Depois, não indo o animal, com os donos. Mas só uma questão ainda, se o animal for, o que eu tenho que assegurar, só para ficar claro, é que o sítio para onde eu vou, primeiro, que permite animais, obviamente. Sim, claro. Segundo, que permitindo animais tem as condições adequadas. É sim, isto? Sim, a partida terá, não é? Porque, de facto, claro. os estabelecimentos hoteleiros são regulados, são especialmente regulados e, portanto, cumprem com essas regras. Se eu chegar lá e, apesar disso tudo, não tiver, o que é que eu posso fazer? Pode vir embora. Não é? Pode vir embora porque, de facto, o produto, agora que é quase uma questão de direito do consumidor, mas teve cá o professor Jorge Moraes Carvalho, portanto, o produto que foi oferecido não corresponde ao período que ao produto então, que vai ser depois, sim, disponibilizado ao dono do animal, não é? E ao animal em si. Portanto, se não levar o animal, nós temos aqui várias hipóteses. Vamos pensar numa família normal, não é? Uma família normal pode haver uma situação de dissociação, o animal não pertence a uma pessoa, mas a uma família, digamos assim. Pode haver uma situação de dissociação familiar e, portanto, o animal pode, efetivamente, como os pais regulam as férias dos filhos, por exemplo, regularem as férias do animal, não é? Com quem uma situação de divórcio, no fundo, não é? Ou separação. Dissociação familiar, sim. Pode ser uma... Porque as pessoas de dissociação vão-se perder, mas pronto, divórcio, separação de facto, separação, ruptura de uma união de facto. Portanto, nada impede que também haja aqui um acordo até informal, não é? Quando as coisas correm bem, as pessoas resolvem. Pode pedir a outra pessoa que tome conta do animal. No fundo, aí é um acordo de férias como se fosse uma criança, quase. Pode fazê-lo, sim. É isso. Sim, e pode verbalmente, fazê-lo. Quando também, da mesma forma, não funcionar bem, deve ficar escrito. Até porque é uma responsabilidade, não é? Aliás, na situação de divórcio, também desde 2017, houve uma alteração da legislação e no divórcio por mútuo consentimento, os cônjuges, ainda cônjuges, querem o divórcio, têm que apresentar vários acordos sobre a casa de morada de família, sobre o exercício das responsabilidades parentais, sobre alimentos e, desde 2017, também o acordo sobre o destino do animal de companhia. Sendo que a lei disse outras coisas interessantes, disse, por exemplo, que o animal de companhia é um bem incomunicável. Portanto, traduzindo isto para um português mais corrente,
Se alguém casar, porque ainda há casamentos em comunhão geral de bens, se eu já tiver um animal que é meu, a propriedade do animal não se comunica. É uma questão, é quase um statement, não é? Afirmar a ligação do animal a um determinado, no caso, cônjuge. O que depois não é relevante, lá está, porque se calhar o cuidador até é o outro, não é? Mas o legislador entendeu assim. Sim. Se estivermos naquela parte em que estávamos a falar de não vai com a família de férias, ou é regulado, não sendo regulado, mas a própria família decide deixar ficar em casa e vai lá uma pessoa de vez em quando ver se tem água e se tem comida. Hoje em dia até se colocam câmaras para ir falando, às vezes, e vigiando o próprio animal à distância. Aí as coisas podem ser feitas desta forma ou não? Vou dar uma resposta à jurista, não é? Depende de várias coisas. Depende se estamos a falar de um apartamento ou se estamos a falar de uma quinta ou de uma casa com um grande jardim, com um espaço onde o animal se possa mexer. Depende do tempo que a pessoa lá passa com o animal, se passa lá à tarde ou se vai lá só ver se ele tem comida. Portanto, depende das circunstâncias concretas. Mas, por exemplo, só para concretizar, se eu deixar o animal num apartamento e vai lá a tal pessoa de vez em quando, eu estou a cumprir ou não estou a cumprir as minhas obrigações enquanto dono do animal? Eu penso que nesse caso temos que ver, repito, temos que ver a situação em concreto. Agora, um animal fechado numa casa, um período de verão, uma semana, imaginemos. Uma semana. Normalmente as férias são assim. Que está habituado a ter uma convivência em família, que vai à rua fazer as necessidades. Portanto, como é que ele fica uma semana fechado num apartamento? Parece-me complexo. Claro que isto é tudo tão desculpa o pleonasmo, mas ainda mais aumenta a complexidade, porque se calhar é muito mais fácil deixar um animal pequeno na casa dos pais, ou na casa do namorado, ou na casa de uma filha, ou de um filho, do que deixar um animal grande, não é? De grande porte. Portanto, depois depende tudo muito da situação em concreto. E o animal pode ter muita autonomia, pode ser um animal que nunca sai de casa, por exemplo, que a casa tem condições para o animal brincar, para ele... porque eu estou a dizer isto porque é uma das exigências do regime dos animais de companhia, é que, de facto, os animais tenham um espaço que seja compatível com a sua raça, não é? E, portanto, o espaço de um pássaro, de um peixe, não é igual ao espaço de um... Então, e se eu tiver um leão da Rodésia num apartamento pequenino e deixá-lo lá durante uma semana... Pois. Em princípio, eu não estarei a cumprir as obrigações. Em princípio não, Sr. E o que é que me pode acontecer? Não faça isso. E se ele fizer barulho, que era isso que eu ia acrescentar. E se ele extravasar aquele espaço do apartamento, onde já não estarão eventualmente a ser cumpridas os direitos que ele também tem, não é? O animal. Pois. Mas se começar a incomodar, seja durante o dia ou durante a noite, não é? Os vizinhos. Os vizinhos, pronto. Aqui podemos até generalizar um bocadinho, se me permitem, para a questão dos animais em condomínio, embora, na verdade, não tenha que ser em condomínio. Portanto, vamos pensar, podiam ser duas vivendas geminadas, não é? Os animais, muitas vezes, até por um excesso de tratamento, não sei qual é que é a expressão que devo utilizar aqui, ou um excesso de cuidado, se isto é possível pensarmos em excesso de cuidado, mas os animais também têm que ter limites, não é? Têm que ter educação, têm que respeitar as regras de higiene, têm que respeitar os animais através dos donos, naturalmente, mas têm que respeitar as regras de higiene, as regras de segurança. Há pouco falámos na trela curta, nós temos que respeitar. Há pessoas que têm medo de animais, não é? Então temos que respeitar, temos que respeitar o perigo que poderá ser uma criança, não é? Aproximar-se do animal subitamente e, portanto, assustar o animal. Pode ser um animal mais pacífico que nós pensemos, mas isso pode acontecer. E as regras da sã convivência, que é de facto o problema do barulho. Todos nós sabemos que a partir de um cão não fará grande dano na convivência no edifício, mas se tivermos 2 ou 3 já sabemos que os dois ladram e uns respondem ao ladrar do outro. Ou até mesmo um sozinho, às vezes pode, até como nós dizemos, chorar, não é? Efetivamente. Portanto, o que é que acontece aí nesse caso? Vamos pensar em 2 situações. Achamos que aquele animal está em perigo. Que há um perigo, porque o animal está sozinho, está a chorar, pode estar com alguma dor, pode
Imagina, até os donos podem ter ladra deixado incessantemente. Ladra incessantemente, ladra durante a noite, porque o cão ficou sozinho em casa, está a estranhar a noite, ou a porta do sítio onde deixaram a comida fechou-se inadvertidamente. Portanto, pode haver uma série de complicações na vida do próprio animal. Então aí temos que proteger o animal, e aí é chamar as autoridades, não é? Portanto, vai haver uma queixa do vizinho, chama a polícia. Chama as autoridades, vem a polícia, ou pode ir à Câmara também, portanto, tentar de alguma maneira que apareça uma entidade responsável. Elas geralmente em geral estão em comunicação, não é? E, portanto, Numa autarquia será, por exemplo, unidade de... Poderá ser até o médico veterinário, mas a questão é que, como o animal está em casa nesta situação e é preciso entrar em casa, tem que vir uma autoridade policial, como o Sr. Bastonário está a sentir, e, portanto, porque estou não a dizer havendo bem. ninguém lá dentro, ou seja, não estando o Se for só dono, um é possível entrar em casa, se for para resgatar, chamemos assim, o animal. Isso é uma questão muito importante. Se me permite fazer um parênteses, para mim essa foi é o resultado mais visível da lei de 2017 e do Estatuto Jurídico dos Animais. E coloca-se aqui nesta micro-situação que a Liliana está a referir, mas coloca-se também numa macro situação, como já aconteceu até em Portugal, um incêndio muito grande que houve, que morreram muitos animais, que é, quando nós estamos a pensar na proteção dos animais, de facto há uma propriedade e nós temos que preservar o direito de propriedade, até há um domicílio, eventualmente pode haver um domicílio que é um direito pessoal, mas há também o direito dos animais a tomar em consideração, e portanto na composição dos interesses, aqui eu penso que prevalece o direito do animal, prevalece sobre o direito de propriedade, por exemplo. Depois a questão do domicílio é outra, mas naquele grande incêndio que houve em Portugal, em que morreram muitos animais, nem se colocava, não era domicílio, portanto, era verdadeiramente o conflito entre um direito de propriedade e o bem-estar do animal, e aí prevalece o bem-estar do animal. Mas, voltando à questão do condomínio, não é? Portanto, pode-se efetivamente entrar para retirar o animal, até porque isso pode ser... Estou a lembrar-me de alguns casos de animais que ficam fechados em varandas com o calor, não é? Que podem, que estão sujeitos. Até pode ser necessário para salvaguardar a própria vida do animal, mas numa situação mais... vou dizer normal, só no sentido mais cotidiana, que é os vizinhos têm um animal, o animal faz muito barulho, acorda durante a noite, ladra durante o dia, aí há um expediente, que é a tutela da personalidade, em que o vizinho pode pedir que sejam tomadas medidas, pode pedir ao tribunal, é um processo judicial, pode pedir ao tribunal que sejam tomadas medidas ou determinadas medidas relativamente ao animal. E aqui também é importante dizermos que não temos que estar sempre nos extremos, não temos que dizer o animal fica e causa meros incómodos e as pessoas têm que sujeitar, nós todos temos incómodos, não é? Na nossa vida, na nossa convivência, e também não temos que ir para o outro extremo, de dizer não, vamos retirar o animal. Os nossos tribunais já decidiram assim, já decidiram de ordenar a retirada do... Onde é que está o equilíbrio? Exatamente, é ver em cada caso concreto. Às vezes o animal precisa de educação, precisa de um treinamento especial, precisa eventualmente até de algum trabalho psicológico, precisa de mais disciplina. Portanto, se calhar os próprios donos, a vida é difícil para todos, não é? Mas se calhar tem que sair mais vezes com ele à rua, ou pagar a alguém que vai passear o animal para o cansar. Se eles estiverem de férias vão ter que pagar a alguém, em princípio. Eventualmente, não é? E é? é uma coisa que tem a ver com uma ideia feita, que é, quantos animais é que afinal podemos ter num apartamento? Bem, há uma lei de 2003 que diz coisas muito interessantes relativamente à detenção de animais de companhia. Até é nessa lei de 2003 que, curiosamente, é uma lei para a prevenção das zoonoses, não é? E controle de raiva. Portanto, é uma lei que, à partida, não identificamos imediatamente como uma lei que visa proteger os animais ou estabelecer normas. E essa lei diz coisas tão importantes como o animal não pode andar à solta na via pública, em espaços públicos, não pode andar sem a presença do dono, portanto, tem que andar com trela ou assaime funcional. Portanto, e diz também que nos apartamentos os animais, o número máximo é de 3 cães ou 4 gatos, mas nunca mais do que 4 animais, sendo que pode haver uma exceção e pode haver uma autorização para 6.
para 6 animais. Agora, como em tudo no direito, Sr. Bastonário, 3 pode ser demasiado. Porque não tem em conta a área do apartamento. Porque não tem em conta a área do apartamento, o próprio tamanho do animal, o número de pessoas que vivem no apartamento. E apesar dessa legalidade no número, as questões de higiene podem-se colocar e, portanto, há ilegalidades que podem circundar esse... Sim. E pode ser só um animal pequenino e fazer o tal muito barulho, o tal ruído que prejudique toda a gente, não é? Avançávamos agora para este período de férias e em que voltamos ao abandono. O nosso Código Penal prevê este crime relativamente a animais. Ajude-nos a perceber o que é que está previsto e o que é considerado este abandono. Muito bem. Então, o nosso Código Penal criminaliza, digamos assim, quer o abandono, quer os maus-tratos a animal. O abandono, vou tentar usar uma linguagem não muito técnica, mas no fundo é o abandono físico, como nós imaginamos o abandono na primeira imagem, que é deixar o animal à beira da estrada, deixar o animal... às vezes deixa-se muito... Nós pensamos na beira da estrada, mas em áreas residenciais vão lá abandonar uma ninhada de animais, etc. É esse abandono, mas é mais do que isso, é não providenciar ao animal aquilo que ele precisa para a sua sobrevivência. Portanto, pode ser, efetivamente, deixar de lhe dar comida, não providenciar água, por exemplo. Lembro-me de um caso penal, depois esteve na origem de um acórdão no Tribunal Constitucional, mas a situação de facto foi precisamente essa. Foi um senhor que deixou o seu animal e ao fim de 5 dias os vizinhos primeiro começaram a perceber que o animal não tinha comida, foram dar comida ao animal, mas depois perceberam que o senhor não ia voltar e que o animal estava sujeito a que subissem as águas do rio e ia ficar afogado. Portanto, esse é um caso de abandono de animal, embora o animal tenha ficado em casa. Estão a ver, o senhor é que saiu, o dono saiu e o animal ficou em casa. Portanto, e as imagens que muitas vezes até se vê fechados em gaiolas, que são espaços, não é? Eu digo gaiolas porque o espaço é tão pequenino e que de facto só de olhar, ou amarrados com uma trela que tem muito pouco espaço que o permita não só andar, como às vezes até chegar à própria comida. Isso também é considerado abandono. E já podemos ter uma situação de maus tratos. Mas, por exemplo, antes de avançarmos por aí, queria também que falasse sobre aquelas jaulas que agora se usam muito em alguns apartamentos para colocar os animais. Qual é que é a sua opinião sobre isso também? Se pudesse juntar à análise. Sim. As de contenção? As de contenção que são muito ligadas. Que é para não andarem na casa de um lado para o outro. Sim, pode ser justificado, por exemplo, quando haja uma criança, quando haja um idoso muito débil, temos que pensar também nessa situação. Portanto, nós vamos imaginar que quem tem o cuidado de comprar uma jaula ou uma gaiola para um animal, para o ter em casa, se calhar até está também a pensar no próprio bem do animal. Depois temos que ver sempre a situação em concreto. Por exemplo, a lei também tem restrições aos sítios onde são vendidos os animais, que não podem tê-los com chão de jaula, tem que ter outro conforto. Gostava também de esclarecer isto, até porque foi aflorado pelo Sr. Conselheiro João Abrantes aqui no podcast. De facto, havia dúvidas sobre se a constitucionalidade da criminalização, quer dos maus-tratos a animais, quer do abandono de animais. E havia dúvidas a 2 níveis, sobre quanto ao bem jurídico protegido, o que é que se está a proteger, e depois quanto à própria determinabilidade da incriminação. E essa questão está resolvida porque o Tribunal Constitucional considerou, ainda com muitas divisões entre os senhores conselheiros, mas considerou que a norma tinha fundamento constitucional e, portanto, sancionou positivamente a criminalização dos maus-tratos e do abandono de animais. Se calhar quem nos está a ouvir perguntará, então maus-tratos e se o animal morrer? É uma agravante do crime de maus-tratos. E, portanto, hoje temos
penso pacificamente, temos essa penalização na lei. Eu falei nesta questão jurídica da determinabilidade, porque precisamente o Sr. Bastonário perguntou-me se a gaiola pode ser, ou a jaula pode ser um maltrato animal. É a questão da indeterminabilidade, não é? Da própria, alguma indeterminabilidade. Mas penso que o próprio preceito, criminalizador, incriminador, mas penso que aí temos que ver o caso concreto. Caso a caso. Claro, se a pessoa comprou um animal de grande porte, de uma raça muito bonita, e o tem fechado na cozinha, numa jaula, aqui há maus tratos, não é? Porque temos sempre aquela obrigação de providenciar condições aos nossos animais que estejam de acordo com a própria raça do animal. Portanto, se for um galo, ele tem que correr. Não há hipótese, o animal tem que correr, porque senão não estamos a tratá-lo bem. E se continuarmos a olhar para o código, há penas que estão previstas e sanções, neste caso. Sim. O que é que diz? Ou seja, estas pessoas que têm cães, gatos, estão sujeitos a que tipo de penas? Sim, pode haver caso uma pena de prisão até 6 meses e pena de multa, e depois com o agravamento, se for resulta morte do animal, por exemplo, podemos ir até 2 anos. Eu sei que pode não parecer muito para quem nos está a ouvir, porque são, de facto, penas curtas. Mas se pensarmos que, em geral, a moldura penal também é baixa. Sim, é baixa. Penso que será adequado face ao sistema penal. E se calhar face ao momento, não é? Porque também é tudo... Vejam, há pouco tempo, até 2024, estávamos a discutir, e com doutrina muito avaliada, a dizer que nem sequer se podia criminalizar os maus-tratos a animais, não é? Portanto, também é um caminho que se faz caminhando, e penso... Mas é suficientemente dissuasor, considera, para determinadas práticas? Olha, Liliana, eu não gostaria de dizer que não, porque efetivamente ninguém gosta de ser arguido, ninguém gosta de ser objeto de um processo de crime, e portanto, sobretudo vê-se, ninguém gosta de ser condenado. E a relação de poder, não tenho conhecimentos científicos para dizer isto, não é? Mas eu penso que a relação de poder que alguém tem com um animal, que leva a achar-se no direito de o matar, ou de o maltratar, ou de o abandonar, que de facto, de culminar esta situação negativa, depois com a aplicação de uma sanção penal, eu acho que mais importante do que a duração da pena, ou do que a força da pena, é de facto haver da ordem jurídica esta resposta sancionatória. E a pessoa perceber, e depois todos nós percebermos enquanto comunidade, que de facto a nossa propriedade relativamente aos animais, e volta ao início, é uma propriedade que obriga e que gera responsabilidades. Se uma pessoa, entretanto, assistir a um ato destes, ou seja, ou o simples abandono, e estamos a falar dentro, como já explicámos aqui, dentro do espaço da habitação, ou até mesmo um carro que se vê a abandonar o cão ou o gato, seja onde for, que também já falámos, o que é que essa pessoa tem o dever, no fundo, de fazer? Denunciar, não é? Denunciar. Há várias situações. Nesse caso aí, percebemos claramente que o animal está a ser abandonado, não é? Porque está a ser abandonado na autoestrada. E, portanto, é denunciar que houve... E como? Ou seja, que pormenor é que se deve ter um órgão de de polícia atenção? criminal e denuncia. Portanto, imediatamente... Mas o que é que a pessoa tem que identificar para poder tomar essa atitude sem correr o risco, de repente, de lhe dizer não, isto não tem qualquer relevância? O que é que tem que ser... A pessoa tem relevância, não é? Porque é notícia de um crime. Portanto, penso que aqui não será muito diferente daquilo que nós diremos quando assistimos a um furto ou um carteirista aqui nas ruas de Lisboa. Vimos, era uma pessoa, era assim, tirámos uma fotografia ao carro, o carro estava-se a afastar, conseguimos tirar a fotografia da matrícula. Portanto, penso que não será muito diferente da situação de uma outra notícia de crime. Mas que faz toda a diferença entregar ou não esse tipo de provas. Sim, porque depois depois o órgão de polícia criminal poderá fazer a investigação de uma outra maneira.
E agora vou aqui aproveitar para inserir a questão do SIAC, que é o Sistema de Informação dos Animais de Companhia. À partida, todos os animais É o chip. deveriam ser identificados, ou até houve uma alteração legislativa no sentido de não se ir tratar disso à Câmara ou à Junta de Freguesia, mas passar a ser o próprio veterinário que automaticamente, não sei, ou que imediatamente identifica o animal no sistema, mas, como há pouco dissemos, aos cumpridores e aos não cumpridores, não é? E se alguém está a pensar em abandonar um animal, provavelmente não vai colocar o chip no animal, não vai levar ao veterinário, não vai colocar vacinas. Se, por exemplo, acontecer, como também acontece, a pessoa colocar o chip, enquanto ele é pequenino, tudo ok, porque é muito engraçadinho, mas quando começa a crescer, perde a graça toda. Mas tem chip. Se eu o deixar na beira da estrada, primeiro, é abandono ou maus tratos. Segundo, como é que eu vou ser responsabilizado e por quem? Neste caso. Não, e é abandono e temos várias responsabilidades, podemos ter várias responsabilidades. Aí temos uma situação de abandono, o órgão de polícia criminal faz a investigação, depois a investigação segue o seu caminho e o cão provavelmente será entregue o animal vai ser entregue a que eles chamam fiel depositário, depois já devemos falar nisso. E aí podemos ter até um outro tipo de responsabilidade, que é até a responsabilidade criminal, mas podemos ter, imaginem que o animal provoca algum dano. Ataca alguém, pode acontecer, ou provoca algum dano, sem querer. Ou que é abandonado na beira da estrada e depois vai para o meio da estrada e provoca um acidente. Bateu num carro, bateu numa motorizada. Portanto, aí o dono é responsável. E o chip permite ver tudo? É preciso ir fazendo atualização da informação que lá está? Como é que isso funciona? Não, o chip permite que o animal, ainda um veterinário, que se faça a leitura do chip e saiba quem é o proprietário do animal. Sim. E é só isso que lá consta? Sim, a raça do animal, a data de nascimento, as características do animal. Entretanto, numa situação mais civilística, já agora, a venda do animal, digamos, ou a transmissão do animal, também não é, o legislador também não é muito claro, mas o que resulta claramente da lei, que não há nenhuma dúvida, é que havendo a transmissão da propriedade do animal, isso tem que ser registado, essa transmissão tem que ser registada, portanto o sistema tem que ser levado ao sistema de identificação, ao SIAC. E portanto, se o dono, imaginem que o dono diz, eu já vendi o animal, ou eu dei o animal, ou tem que o provar, não é? Tinha que ter alterado o registro. E se for ao contrário? Se for um animal muito bonito e que é encontrado por alguém, e essa pessoa, a partir do momento em que o encontra, pode ficar dono dele assim? Não. Não, porquê? Porque nós estamos a falar da situação de abandono do animal, não é? De haver esta vontade de abandonar o animal, mas temos que pensar que o animal pode estar perdido. Os gatos, por exemplo. Os gatos saem de casa, vão fazer visitas à vizinhança. Portanto, nós temos que, quando encontramos um animal, e se nós não vimos o abandono do animal, não é? Portanto, se encontramos um animal, temos que anunciar que achamos o animal. Portanto, é um achamento de animal. E o anunciar em termos práticos, no fundo é ir com ele a um veterinário e pedir para ler o chip e para perguntar quem é o dono. Sim. O que é que a lei permite, e também resulta da alteração de 2017. A lei permite que a pessoa, o achador, se aparecer o dono e se ele achar que o dono não assegura o bem-estar do animal, permite reter o animal. Que é uma situação... Depois quem é que arbitra nesse caso? Pois, aí depois vamos ter que ir consultar um advogado e recorrer aos meios judiciais para decidir, no fundo, eventualmente o dono do animal pedir a reivindicação. Sim. Estou a usar aqui uma linguagem que é de coisas, mas é o que se pretende, a reivindicação, a restituição do animal. Isso pode acontecer, por exemplo, às vezes perguntam-me também uma questão interessante, que é: o meu gato foi para o resto de chão do prédio, está lá embaixo, está no logrador que pertence à minha vizinha, eu posso lá ir buscá-lo? Não pode, mas pode pedir que o entreguem. O que pode ser complicado para um gato, não é? E também pode haver algum incómodo para a vizinha, porque
lá está, tem a sua casa invadida, e entre aspas, para quem não está a ver, está bem, estou a fazer sinal das aspas, pelo animal, que é o normal, que são exploradores, os gatos, não é? E, portanto, vão a outros prédios. São um pouco educados, entre aspas. Exato, e já na nossa reta final é inevitável, porque as imagens de notícias também nos trazem várias situações, desde criação, chamemos-lhe assim, de animais que depois são, neste caso, mantidos em condições que são aquelas que se vêem, não é? Mesmo havendo esse reforço legal, não estamos mais cientes de que também ali eles são uma propriedade, têm direitos e há um respeito que tem que ser assegurado também por eles. Sim, Liliana, mas nem precisamos chegar aos direitos, porque os deveres são tantos e deveriam ser cumpridos. Se alguém quiser abrir um estabelecimento, vou dizer assim, está bem, de criação, de reprodução, comercialização de animais. Hoje, se não forem animais potencialmente perigosos, está bem, ou perigosos, porque aí tem que haver uma permissão administrativa, mas a abertura do estabelecimento é uma abertura que é feita com mera comunicação prévia. E, portanto, nós perdemos um bocadinho em burocracia, não é? E em formalismos, favorecemos a empresarialidade. Portanto, é muito simples. Mas, atenção, é que na instrução deste pedido, nesta comunicação prévia, tem que ser indicado um médico veterinário responsável pelo sítio, que tem que criar um programa para o bem-estar dos animais, para o desenvolvimento, etc. Portanto, à partida, há responsáveis. Não é? Há deveres de quem tem, do empresário, vou usar esta expressão, porque há deveres do empresário, há deveres de um médico veterinário, não é? Que é responsável e portanto... Mas às vezes passamos para outro nível, que é, não existindo nada disso, e ainda agora recentemente a Norte vimos isso, e haver ali um espaço onde eles se mantêm, onde se vai fazendo uma alegada gestão deste tal negócio. Sim, que era um negócio legal. Aparentemente, sem consideração pelos animais. Sim, não deveria... Como é que isto ainda acontece, não é? Nos dias de hoje? Sim, como é que isso acontece, não é? E como é que se vive com o sofrimento. Mas, por exemplo, uma das regras claríssimas que, relativamente à detenção de animais nesses sítios, tem a ver com a higiene, não é? Com o espaço para os animais fazerem as suas necessidades, coisa que claramente, muitas vezes, nem a esse nível está salvaguardado em determinados espaços. Eu penso que temos que acreditar que as coisas vão melhorando com o tempo, que há cada vez mais consciencialização, sejam animais... Estão preparadas, normalmente há a entidade ligada à GNR, não é? Mas se não for a GNR terá de ser a PSP, mas é uma área criminal para a qual estão despertos? Eu penso que sim, é uma questão também de notícia do crime. A verdade é que quando nós temos uma série de pessoas, vamos imaginar o decurso, o treino normal de vida destas instituições, não é? que divulgam a sua atividade, que colocam fotografias na internet, que publicitam os animais que têm. Quando sabemos que há um veterinário que é responsável, que assinou um termo de responsabilidade por aquilo que está a acontecer ali dentro, portanto, há uma série de indícios no sentido do cumprimento das normas legais. E, portanto, nós outras instituições que nós pensamos de fiscalização, normalmente vão aos sítios suspeitos, não é? Tem que haver alguma coisa que lance uma suspeita, que terá efetivamente acontecido, não é? Eu só tenho mais aqui uma ou duas perguntas, sei que já estamos na reta final, mas há uma que nós não falámos, que é a seguinte: se eu encontrar um animal com um chip que acho espetacular e quiser ficar com ele, eu posso? Não. O que é que eu tenho que fazer nesse caso? Nesse caso tem que ir, então, há uma obrigação de restituição. Tem que procurar, então, um veterinário que leia o chip e tentar encontrar o dono do animal. E se eu não conseguir encontrar o dono do animal? Aí pode ficar. Posso? Há um prazo como é que eu provo? legal. Como é que eu provo? Por exemplo,
Ou, por exemplo, o dono não quer um animal, também pode acontecer. Ou eu não o encontrar por qualquer motivo, porque os dados estão desatualizados, por exemplo, dar este exemplo. Pode acontecer. Se os dados estiverem desatualizados, eu vou ter que provar que tentei contactar, porque posso ter problemas a seguir. Sim, mas aí até acho que resolve tudo no veterinário. Como? Porque é muito fácil, porque como é o veterinário, tem que inserir os dados. O veterinário aqui, é a minha opinião, está bem, tem a liberdade para, identificou o dono do animal, tenta-se estabelecer um contacto com o animal. O próprio veterinário liga, é isso. Não, pode ser o achador, não é? Mas tem que ser em frente ao veterinário para ter essa prova, ou não? É importante, não é? Porquê? Porque se não encontrar, ou se a pessoa disser que não quer o animal, o próprio veterinário pode fazer uma nova inserção. Ele pode alterar a titularidade. A titularidade, porque é ele que lhe cabe dar essa informação. Repare, é muito importante, Sr. Bastonário, dizer-lhe isto, é que, entretanto, há um animal, não é? E se ele estiver perdido da família, o animal quer voltar à família. E, portanto, claro, o achador não pode fazer o animal seu nesse... Não pode fazer nessa altura. Nessa altura. E, por exemplo, isso, se for um animal das tais raças perigosas, isso muda ou é igual? A solução é sempre igual, presumo. Sim, mas sendo mais fácil nos animais de raças perigosas, porque aí há muito mais controle sobre o animal, não é? Aí sabe-se onde é que o animal está a viver, há um seguro, lá está, se estivermos no campo do cumprimento, há um seguro de responsabilidade civil, portanto aí é muito mais fácil encontrar o... Isso é uma questão que há bocado não falámos, mas que eu peço desculpa por estar, mas eu queria só colocar a questão que era, por exemplo, nesse caso, a pessoa não quer o animal de volta, ou abandonou, e prova-se que abandonou, a responsabilidade que tem é penal. E também pode, aí não vai haver indenização por danos não patrimoniais. Aí, quem é que poderá ser indenizado? Não, aí não há, porque o dono não quer saber, portanto, era o único que teria esse direito. Portanto, eu aí fico com o problema resolvido desde que prove que a pessoa não quer o animal de volta. Sim. É só isso. Sim. Agora, há outra questão que eu acho que tem aparecido muito e que queria, não sei se para terminar, mas que gostava de ouvir a opinião da doutora, que é a questão do IRA. O que é o IRA e qual é a legitimidade do IRA para fazer o que faz? É porque há alguma confusão? É óbvio que eles muitas vezes fazem coisas que objetivamente salvam animais. Onde é que há aqui a legalidade? É uma espécie de justiça privada? Bem, porque era importante esclarecer as pessoas sobre isso. Sr. Bastonário, eu não conheço o IRA, mas eu faria um enquadramento um bocadinho mais amplo. Nós estamos habituados, nós em Portugal, estamos habituados a ter associações privadas com grande intervenção pública. Pensei, por exemplo, na DECO, não é? Que a maior parte das pessoas acha que é uma instituição pública e é uma associação para a defesa dos consumidores. O IRA será uma associação de utilidade pública para o não direito de defesa dos animais, vou dizer para o bem-estar animal. Não conheço internamente o funcionamento, mas então vamos facilitar. Mas deixa-me só dizer-lhe, o que eu acho e o que eu vejo naquilo também que é publicitado é que esta associação o que faz, e é uma associação com muitos meios, mas o que faz em primeiro lugar é chamar as autoridades competentes. Tanto que nós vemos nas reportagens, vemos que de facto estão as autoridades competentes, os órgãos de polícia criminal, o veterinário municipal muitas vezes, etc. O que é que acontece e porque é que o IRA e outras associações de defesa dos animais... Sim, eu falo do IRA porque é o mais conhecido, mas há mais. Aqui é uma questão importante, até por compreendermos o que é que aconteceu relativamente nesta situação em que houve muitos animais, 300, 400 animais, que de repente precisam de ser evacuados e não só evacuados. Eu estava a pensar nos fogos também. Que eu até diria retirados, sim, não é? Vou usar aqui a expressão que nós usamos para os humanos. Agora, eles têm que ser alimentados, têm que ser tratados, precisam de cuidados de saúde, etc. O que a lei determina é que eles são entregues a um fiel depositário. E são entregues a um fiel depositário até a obtenção de provas. Por isso é que nós vemos as imagens, normalmente a fotografia do animal, das feridas, dos sinais de maus tratos. Quando o Ministério Público consegue ter a prova que ele julga necessária, não é? E isso é feito tudo muito rapidamente. Estamos a falar de prova do crime.
prova do crime. Portanto, mas o animal, o fiel depositário há de ser alguma instituição que tenha capacidade para guardar o animal e para tratar do animal e para assegurar o seu bem-estar. O tal bem-estar em sentido amplo, que implica espaço para brincar, espaço para circular, etc. A partir de quando tem a prova, portanto, entrega o animal não ao dono, portanto, termina a apreensão do animal, mais uma vez entre aspas, para quem não está a ver, e o animal é novamente entregue ao fiel depositário. E se, é só mesmo para terminar, que temos de terminar, por exemplo, e se não houver nenhuma associação, se não houver nada, quem é que tem que assumir a obrigação de ficar com os animais? Eu vou dizer algo que em princípio será o próprio município, não é? Terá, embora nós saibamos também que estão sempre muito com situações muito difíceis, daí também muitas vezes a promoção de ações de adoção, não é? Que tem que ser responsável para não acabarmos nas férias e no abandono das férias. Para não serem descartáveis em momentos em que a família não segue com eles. Damos por terminar esta nossa conversa sobre o direito e os animais com a nossa convidada Sandra Passinhas. Muito obrigada. Obrigada eu.